Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde eu vou reagir aos comentários de vocês no último vídeo do Monday Night Raw. Se você quiser saber a minha opinião sobre os comentários de vocês do Raw do dia 23 de março de 2026, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha o que teve de gente falando sobre Jey Uso e falando bem nesse show. Vai ser muito interessante a gente reagir a esses comentários. Muitos comentários sobre CM Punk, sobre Roman Reigns, sobre o Bafemi. Vamos destrinchar essa parada toda a partir de agora. Mas não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal. A gente tem a meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do ano e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. Vamos começar aqui com o Daniel Bessa. Daniel Bessa que falou o seguinte: Fala tiozão, quero falar sobre a luta do Devon Evans. Rapaz, achei a luta do Devon muito doida. Por algum momento eu pensei que o Danhausen tinha zicado o Devon do que o Grayson Waller, pelo fato do que o Devon quase se matou no ringue várias vezes. Espero que essa feud do Devon com o New Day continue e que premie colocando tanto o Devon quanto o Kofi na luta pelo título do Penta na WrestleMania, fazendo uma luta de escadas por esse título. Sendo assim, Devon, Penta, Kofi, Dominic, Finn Balor e Dragon Lee. Cara, esse cenário do campeonato intercontinental tá totalmente em aberto, né? O que incomoda um pouco a gente, considerando que faltam 4 semanas para a WrestleMania. Aliás, várias histórias ainda estão em aberto, faltando apenas 4 semanas para a WrestleMania. Então, assim, com certeza o Devon vai ser colocado numa luta pelo campeonato intercontinental. Eu acho, cara, que essa luta especificamente vai ser a luta de escadas, porque tem realmente muita gente para entrar nesse salseiro aqui. Se eles decidirem botar Finn Balor e o Dominic numa luta à parte, ainda assim eles têm gente para botar nessa luta. Porque eles ainda teriam o Devon Evans, o próprio Penta, Kofi Kingston, talvez o Grayson Waller, o Dragon Lee. Eles podem trazer o Vikingo lá da AAA, que falou que queria lutar por esse título. Então só aí a gente já tem meia dúzia de pessoas para fazer essa luta. Agora, um detalhe interessante desse show, e a gente notou isso, é que todas as lutas pareciam que os lutadores estavam lutando com uma marcha a menos, se preservando para a WrestleMania. Parece que só não passaram memorando pro Devon Evans, porque o cara tava assim, o cara deu a louca, sabe? Ele tava dando um salto, ele não se controla, ele salta muito. Ele deu um suicide dive pra cima do Grayson, que ele passou pelo Grayson Waller e se estabacou de cara no chão. Cara, foi por muito pouco que ele não se matou naquele suicide dive, entendeu? Então, assim, é absurdo a forma como o Devon Evans luta. Esse cara, ele é um cara que vai ser muito grande na companhia em breve, a não ser que ele se estraçalhe todo e fique todo lesionado, tá? Eu espero que ele fique inteiro. Então, assim, realmente, cara, foram uns 2 ou 3 momentos na luta que ele voou tão alto que o Grayson não tava conseguindo segurar, de tão longe que o Devon tava indo. Vamos esperar, eu acho que vai ter sim luta de escadas pelo Campeonato Intercontinental na WrestleMania. Eu espero que seja essa galera aí. E se tiver o Dominic e o Finn Balor, melhor ainda, né? Porque o Finn Balor, ele finalmente tornou face, atacou o Dominic e apontou para o símbolo da WrestleMania. Então a gente sabe que vai ter uma treta aí entre esses dois. Eu acho que ele não chegou a apontar para a WrestleMania não, mas ele falou assim, ó. Acho que os dois, o Finn Balor querendo enfrentar o Dominic. Pode ser que eles se enfrentem até antes da WrestleMania e depois sejam inseridos nessa disputa pelo campeonato intercontinental. Agora vamos falar sobre o Bafemi, né? E aí tem 2 comentários interessantes sobre o Oba que eu queria trazer no vídeo de hoje, o Rodrigo e o Nicolas. O Rodrigo diz o seguinte: André, pode parecer uma aspa forte o que eu vou comentar aqui, mas o Bafemi tá me fazendo a mesma sensação de quando conheci a WWE lá em 2008 pela SBT. Uma sensação boa. Parece até o Rodrigo de 14 anos que tá vendo ali e achando o máximo tudo. Isso é o que o Obafemi tem feito toda vez que tá num show. Futuro main eventer, sem mais. Aí o Nicolas ele vai falar o seguinte: vou dizer algo que todos vocês vão discordar, mas é o que eu penso. Essa construção do Oba não é sustentável a longo prazo. O cara nunca sai por baixo, ganha em menos de 3 minutos sempre. Ele pode até se elevar derrotando uma lenda agora, mas no booking atual da WWE, onde todo mundo derrota todo mundo, ou fica insuportável como o Cody Rhodes, não vai funcionar. Nicolas, eu acho que todo mundo concorda com você que é insustentável um lutador ser construído a longo prazo com vitórias de 3 minutos sem perder nada. Isso é um fato. Acontece que essa não vai ser uma construção de longo prazo por Bafemi. Isso é claramente uma construção de apresentação do cara. E aí eles vão fazer com o Obafemi a mesma coisa que fizeram com o Brock Lesnar em 2002. E assim, eu não recrimino o pessoal não conhecer a forma como o Brock Lesnar foi introduzido na WWE em 2002, porque a maioria das pessoas no Brasil não acompanharam o início da Ruthless Aggression Era.
Tá? A gente não tinha distribuição de luta livre aqui no Brasil, você só consegue se você for nos arquivos e for ver os shows. Mas se você quiser ver como é que o Brock foi construído, vai ver todos os Monday Night Raw de 2002 para frente. Cara, você vai ver que o Brock, ele foi apresentado da mesma forma. Ele chegava, destruía um monte de jobber rapidamente, e depois ele foi gradativamente subindo. Apresentaram ele logo depois numa feud com o Hardcore Holly, e depois ele foi pro King of the Ring, ganhou o King of the Ring e derrotou o The Rock. Depois disso é que ele começou a fazer feuds interessantes, primeiro com Big Show, depois com Kurt Angle, e aí sim ele começou a ter o booking 50-50 que a gente está acostumado a ver na WWE. Eu acho que vai ser a mesma coisa aqui. O Oba Family vai ser apresentado como um monstro para a companhia. Não sei se ele ganha do Brock Lesnar na WrestleMania. É bem provável que ele perca na WrestleMania e ganhe a revanche em algum outro show. E ele vai ser gradativamente construído para ele ser já jogado no main event até o final do ano. Eu acho que o Oba Family se torna campeão mundial ainda em 2026. Eu acho que se eles não fizerem isso, eles vão perder o bonde. E aí pode acontecer do Oba Family virar o novo Bob Lashley. Um cara que o público simplesmente não sabe como reagir. A verdade é que o Oba Family, ele está sendo preparado para ser um cara no estilo Brock Lesnar. Um monstro que destrói todo mundo. E a melhor forma de fazer isso a curto prazo é fazer ele fazer essas lutas de 3 minutos, muito rápido, que ele destrói todo mundo, sai esquachando lenda e tudo mais. A longo prazo, com ele já solidificado como esse cara, a longo prazo você faz um booking já mais dividido com outras lendas da companhia. Eu acho que é o que vai acontecer com ele. E sim, eu tô com o Rodrigo. A sensação que o Oba Femi traz realmente é uma sensação de... Cara, a gente tá vendo uma coisa sensacional na nossa frente. Porque o Oba é muito bom. Quem viu ele na NXT já sabe o quanto ele é bom. É por isso que a gente tem sempre recomendado que vocês voltem e assistam as lutas dele na NXT. O cara é bom desse jeito. Ele pode fazer luta de 20 minutos, de 30 minutos tranquilamente. Entendeu? Então vão lá, deem uma olhada, vejam quem o Oba Femi é de verdade com essas lutas e acreditem em mim. Esse cara tá sendo preparado para ser o cara da companhia no futuro. Agora, o Rian ele vai fazer o seguinte comentário. Tava pensando e acho que essa história do Usos vai ser mais longa do que parece. Espero que não seja na WrestleMania, mas acho que eles vão interferir em algum momento na história do Roman, que vai acabar em uma rivalidade entre eles, que vai desembocar na luta do The Rock com o Roman na WrestleMania 43. Resumi a minha ideia para ver se entra. Bom, olha só. Tem muita gente dizendo que realmente a gente vai ter The Rock e Roman Reigns na WrestleMania 43, porque os árabes estão querendo pagar uma fortuna para levar o The Rock para lutar na WrestleMania lá na Arábia Saudita. A grande questão é, a WrestleMania vai acontecer na Arábia Saudita? Tudo vai depender desse salseiro aí dos Estados Unidos com o Irã, né? Assim, se eles resolverem esse salseiro aí até o ano que vem, a WrestleMania vai ser na Arábia Saudita e aí pode ser que eles fechem com The Rock. Se isso acontecer, eu acho que vai ter um salseiro aí, tá, com a Bloodline, e isso pode acabar desembocando nessa luta. Tá, isso aí é papo para longo prazo, nós estamos falando de um booking de mais de um ano ainda, mas sim, eles podem estar preparando terreno para a volta da Bloodline. Tá? E aí, caso isso aconteça, o The Rock se imiscuiria nessa situação, o que resultaria nessa feud do The Rock com o Roman Reigns, tá? Tem várias possibilidades aqui. O The Rock poderia se tornar o líder da Bloodline. O Roman poderia resolver bater de frente com o The Rock falando que ele é o chefe da tribo. Cara, pode acontecer um salseiro, um monte de coisa nessa storyline, tá? Mas com certeza essa história dos Usos aí com o Roman, isso aí não é pra agora só pra WrestleMania, não. Isso aí é papo pra vir depois. Agora, o Jonathan, ele vai chegar e vai falar o seguinte: Punk vai precisar se alinhar com alguém, porque todo show 3 contra 1, o velho vai morrer. Quem você acha que poderia se alinhar com o Punk, tiozão? Já o Leopoldo diz, a Division. Cara, é impressionante como tem gente achando que a WWE vai associar o CM Punk com a Division, considerando que a Division e o Paul Heyman estraçalharam o CM Punk durante todo o ano passado. Eu acho muito difícil eles colocarem o CM Punk aliado com a Division. Até porque o Bron Breakker tá voltando. O pessoal tá se esquecendo disso. O Bron Breakker está voltando. E ele deve voltar pra Division. Até porque se ele não voltar pra Division e não assumir a liderança do grupo, então acaba com o grupo de uma vez. Porque só sobrou realmente, no momento, o Logan Paul e o Austin Theory. Então, assim, eu acredito que o Bron vai voltar, vai virar o líder desse grupo. E aí o CM Punk vai ter que se virar para arranjar alguém para ajudá-lo nessa feud
contra os Usos. O pessoal fala na Division por causa do título de duplas, mas sei lá, sabe? Eu acho mais fácil ele procurar ajuda com o LA Knight e mais alguém, tá? De repente o Danhausen para dar uma zicada nos Usos. Enfim, eu acho mais fácil ele partir para buscar uma ajuda com o LA Knight. Sei lá, vou até chutar, pegar alguém lá do SmackDown, um Sami Zayn, se eles não tiverem nada pro Sami Zayn. Parece que o Sami Zayn tá indo pra cima do Trick Williams, né? Mas se sobrar alguém, bota junto com o Punk e aí ele consegue enfrentar a Division, tá? Então, assim, a Division não, né? Consegue enfrentar aí o Roman e os Usos, que, cara, é a Bloodline, né? Então, eu não acho que o Punk vai se aliar à Division. Não acho mesmo. Posso estar enganado. Acontece muito aqui no canal de eu estar enganado, eu achar que uma coisa não vai acontecer, acontece, eu achar que uma coisa vai acontecer, não acontece. Mas a minha opinião é que o Punk não vai se aliar com a Division. Agora, o Zener, ele chegou, fez um comentário aí sobre a promo do Punk, né? E aí, é um comentário interessante. Ele diz o seguinte: precisaram dar quase 10 minutos de microfone pro Punk se defender do fato de ser velho. Nem forçando a WWE tá conseguindo fazer ele sair por cima dessa feud. Espero que depois desse título o Punk não dispute mais nenhum, porque não dá pra ver esse velho lutando a sério. Ô Zenero, eu não sei que show que você tá vendo, mas o Punk não tá saindo por cima dessa feud. Não tá mesmo. Na verdade, o único momento em que o Punk saiu minimamente por cima dessa feud foi quando o Punk ele falou que ia enterrar o Roman junto com o pai morto dele. Porque na semana seguinte, o Roman, na minha opinião, saiu por cima mesmo tomando um soquinho na cara, porque ele fez o Punk perder a cabeça quando chamou ele de velho. E agora, nessa semana, cara, o Punk foi estraçalhado no ringue, né? Então, assim, foram 10 minutos do Punk se defendendo do fato de ser velho, criticando o etarismo das pessoas, e isso aqui. Cada vez que você chama um Punk de velho, me incomoda mais, porque o Punk tem a minha idade, né? Então, vocês chamam um Punk de velho, eu sou velho também. Mas tudo bem, eu entendo, ele é lutador, eu não sou. Mas, assim, o fato de que e assim, é meio engraçado, né? O pessoal chamando o Punk de velho, mas todo mundo querendo o Chris Jericho de volta. O Chris Jericho tem mais de 50 anos de idade. Enfim. O Jericho não tá no main event, mas enfim. O fato é que o Punk não está saindo por cima nessa feud. Pelo contrário, ele tá saindo muito mal. E eu acho que essa é a intenção, para criar no Punk a figura do underdog. Né? Aquele cara que é o campeão, mas que na verdade é o underdog na luta, é o azarão da luta. Vamos ver como é que vai continuar essa construção nas próximas semanas. Pelo booking 50-50 da WWE, na semana que vem o Punk vai ter que sair por cima do Roman. Vamos ver como é que vai ser isso com o Roman tendo os priminhos do lado, né? Vai ser interessante da gente ver esse salseiro todo. Agora o Lord AZ vai fazer um comentário bem específico sobre essa questão do Roman. Ele vai falar o seguinte: algumas coisas precisam ser esclarecidas para os inocentes. 1. O Roman não virou heel. 2. A Bloodline como stable não voltou. 3. O Jay não deu ordens ao Roman. Esse segmento de ontem foi mais sobre o Jay do que qualquer coisa. Ele será uma feud futura do Roman como campeão. PS, sério que tem quem acha que o Roman precisa de ajuda com o Punk? KKKKKK. Bom, vamos voltar aqui no tempo, tá? Lord AZ, o Roman pode não precisar de ajuda para enfrentar o Punk, mas que ele só conseguiu se tornar o cara que ele se tornou a partir de 2020 porque ele foi procurar ajuda com os priminhos, foi. Porque antes disso, quando ele era face, quando ele era o Big Dog, ele ganhava aqui, perdia ali e tudo mais. Depois que ele conseguiu formar a Bloodline, e aí ele teve Paul Heyman, Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa e Sami Zayn ajudando, foi aí que ele conseguiu ter 3 anos como campeão mundial. Essa foi a história do Roman Reigns. O Roman, ele era o patriarca de uma stable gigantesca que fazia de tudo para ajudar ele a ganhar e manter o campeonato mundial. E ele fez isso contra o LA Knight, ele fez isso contra o Drew McIntyre, ele fez isso contra o Sami Zayn, ele fez isso contra o Kevin Owens, ele fez isso contra todos os outros oponentes que se colocaram na frente dele naquele reinado de 1000 e tantos dias. Em todas as lutas capitais por título, o Roman sempre teve a ajuda de alguém da sua Bloodline. Então não é que ele precisa, mas ele usa, porque é isso que garante que ele permaneça no topo. Essa é a história da carreira do Roman Reigns pós 2020. Então, o Roman precisa de ajuda para derrotar o Punk? Não, mas ele vai usar, porque é uma garantia. É uma garantia de sucesso. É um plano que está dando certo para o Roman há 6 anos. Ele forma um grupo,
esse grupo se alia a esse grupo ajuda ele e ele consegue o que ele quer. Isso faz do Roman um heel? Não sei. Eu acho que hoje a gente tá vivendo um tempo na WWE em que alguns lutadores estão acima dessa condição de face ou heel, e o Roman é um desses lutadores, tá? Então, o Roman é o Roman. É um cara egoísta, um cara que se utiliza de outras pessoas para conseguir o que ele quer, e assim ele vai conseguindo as suas conquistas. A Bloodline como stable não voltou? Não voltou, mas vai voltar. Porque com certeza o Roman vai utilizar a ajuda do Jimmy e do Jay para conseguir esse título contra o CM Punk, tá? E o Jay deu ordens pro Roman? Não, mas que foi interessante ele chegar, botar o dedo na cara do Joe e falar vai lá e acaba com o serviço, foi interessante. Tá, o Jay nessa cabeça esquentadinha botou moral no Roman e falou, meu irmão, vai lá, aproveita a chance e estraçalha o CM Punk porque ele tá falando mal da nossa família. Nessa história toda de falar mal da família da Bloodline, é interessante que a pessoa que mais está esquentando a cabeça com isso é o Jay, não o Roman e não o Jimmy. O Jimmy tá calmo, falando que a gente vai lidar com isso. O Roman, às vezes, parece que ele tá pouco se lixando com relação a isso. E no final das contas, quem tá interessado nisso é o Jey Uso. Então, vale a pena a gente aguardar para ver, mas me parece que essa história da Bloodline não irá acabar agora. Agora, o Nicolas Araújo vai fazer um comentário sobre a dificuldade do Punk de conseguir se estabelecer como babyface da companhia. Ele vai dizer o seguinte: cara, ser um bom babyface é mais difícil do que parece. Quero dizer, além do carisma natural obrigatório, as promos do wrestler ficam muito limitadas pelo arquétipo do personagem. É muito difícil não soar genérico. Pega todas as promos desse reinado do Punk, são praticamente todas iguais. E olha que o Punk é bom nisso. Então, eu não acho que as promos do Punk são praticamente todas iguais. Elas são iguais dentro da situação em que ele encara o seu adversário. Então, contra o Finn Balor, as promos dele foram direcionadas para um lado. Contra o Roman Reigns, elas foram direcionadas para uma outra situação. Claramente, eles estão utilizando uma abordagem, alguns pontos para que o Punk e o Roman tirem o outro do sério. E aí é esse ponto que tá às vezes soando um pouco repetitivo. O Roman chama o Punk de velho cansado, o Punk vira pro Roman e fala que ele sempre precisa de ajuda para conseguir o que ele quer. A verdade é que os dois estão falando verdade. Só que o Punk jogou na cara uma coisa interessante. Jogou na cara que o Roman pinta a barba, para esconder o fato de que ele também já passou dos 40 anos de idade e deve ter a barba grisalha, tá? Então, assim, eu acredito que agora a gente vai passar desse ponto das promos repetitivas e a gente vai partir para a fisicalidade. Isso começou agora, nesse último Monday Night Raw. E eu acredito que isso aí vai evoluir para as próximas semanas, aonde a gente vai ter uma situação em que o Punk vai fazer fisicalidades para cima do Roman Reigns. Então, vamos aguardar para ver como é que a situação vai ficar, mas eu acho que isso vai melhorar. E o Punk, ele é aquele negócio, ele vai adaptar as promos dele para outras fields que se ele continuar como campeão, mas que é um fato, que é muito mais fácil ser heel do que face, isso aí é líquido e certo, tanto é que muitos lutadores preferem ser heels, porque eles podem simplesmente falar um monte de bobagem e aí a galera compra. Basta ver o que aconteceu nesse último NXT entre a Sol Ruka e a Zarya. Agora, o Anderson Mello tem um comentário específico interessante sobre a associação do LA Knight. E aí, cara, ele é outro que comprou essa ideia do LA Knight. Tiozão, tá acontecendo o LA na Division. Ele deu o soco inglês para os caras ganharem e levar a chance ao título, ajudando disfarçadamente. Você viu primeiro aqui. Cara, eu não compro essa ideia. Não compro. O LA Knight, ele deu o soco inglês pro Jey Uso, tá? E aí falou pro Jey Uso usar o soco inglês na Division. Eu não consigo ver isso como uma artimanha secreta pro LA Knight ajudar a Division, causando a desclassificação para eles lutarem pelo título. Pô, o Heyman pede uma Street Fight. Cara, pode acontecer, tá? Mas se for isso, o Triple H é um gênio. Como eu não acho que ele é um gênio, eu não acho que esse é o caso, tá? Eu acho que o LA Knight jogou pro Jey Uso o raio do soco inglês e o Jey Uso perdeu a cabeça. Eu acho que o foco da história aqui não é o LA Knight. O foco da história aqui é o Jey Uso
com a sua cabeça esquentadinha, tá? Então, eu acho que esse que é o ponto. Mas, cara, se o LA Knight fizer isso pra ajudar a Division e se mostrar como sendo um novo membro da Division, pode acontecer. Eu falei atrás que seria mais fácil o LA Knight se associar à Division do que o CM Punk. Pode acontecer. Eu ainda não acho provável, mas pode acontecer, tá? Assim, pra mim, eu acho muito estranho. Agora, o Bardivia vai fazer um comentário. É engraçado, né? Assim, a gente tem que falar sobre isso, né? A gente critica quando tem que criticar, a gente elogia quando tem que elogiar. E o Bardivia falou o seguinte: tio, por favor, me ajude. Eu estou tomando todos os meus remédios e juro que estou em plena faculdade mental. Ainda assim, ontem, por um breve momento, eu gostei do Jey Uso. Devo procurar algum tratamento específico? Cara, talvez o que você precise fazer é voltar no tempo, assistir as lutas do Jey Uso quando ele era mais novo e lembrar que o cara é bom, ou pelo menos era bom. Não é que ele fosse melhor do que o Jimmy sempre foi melhor do que ele, mas o cara era bom. O grande problema aqui é que o Jey Uso, que muita gente queria ser elevado pela companhia, é esse Jey Uso aqui. E aqui eu vou concordar com o Mike Santana. Mike Santana, no vídeo dele dessa semana, ele notou isso. Ele falou que o Jey Uso que o pessoal queria que fosse elevado era esse Jey Uso agressivo, esquentadinho, né? Esse que se assemelha ao Roman Reigns. Esse era o Jey Uso que o pessoal queria ser elevado. E não o Jey Uso do It. Né? O Jey Uso do It, cara, pra fazer It na arena é ótimo, mas pra um personagem de longo prazo irrita. E isso irritou as pessoas e o pessoal cansou. Então, eu acho o seguinte, o que você gostou do Jey Uso porque você finalmente viu, voltou a ver aquela apresentação lá de trás, de quando ele voltou lá junto com o Roma, bateu de frente com o Roma, depois teve o Tribal Combat. Eu acho que é isso. Se a WWE focar nesse lado agressivo, esquentadinho do Jey Uso, de ele querer tomar as coisas de volta pra ele, ignorar, acabar com esse negócio de hit, talvez a gente volte a gostar dele, tá? E assim, sim, ele foi bom ontem, tá? Não vou negar não. Eu acho que a abordagem dele durante todo o show foi muito boa. A luta dele ele não comprometeu. Sinceramente, não comprometeu. E foi uma nova camada pra personagem dele, ele pegar o soco inglês e dar na cara do Austin Theory. Foi muito legal de ver. Do Austin Theory não, né? Foi do Logan Paul, sei lá, enfim, né? Na cara de alguém. Então, vai ser interessante ver, sim, como que a WWE vai tratar o Jey Uso daqui pra frente. E se a Bloodline voltar ou não, vai ser interessante porque eu acho que para o Jey Uso bater de frente com o Roma como campeão, seria interessante a Bloodline voltar. Para aí o Jey Uso depois fazer a Bloodline implodir por dentro, traindo ele novamente. Eu acho que seria legal de ver. Tudo bem que seria meio repetitivo, o Jey já traiu o Roman uma vez, mas trai de novo. Vamos lá. Agora, depois da gente falar bastante sobre o Main Event, vamos falar de outras coisas que aconteceram durante o show que são importantes também. Vamos começar com o BLX falando sobre o nosso Absolute Dorama que voltou, minha gente. O Absolute Dorama voltou. A Asuka tava lá sendo a Asuka de sempre com a coitada da Kairi Sane. Ela foi embora, deixou a Kairi Sane abalada e aí o Sky apareceu e perguntou se ela tava bem, né? Então, o BLX falou o seguinte: tiozão, eu não aguento mais ver todo o show com o Raw a Asuka gritando o nome da Kairi Sane. Tá chato, é irritante, muito. Eu espero que se rolar uma luta entre a Io e a Asuka na WrestleMania 42, a luta de Kairi Sane finalmente fazer um face turn contra a Asuka e acabar de vez com as Kabuki Warriors. Então, existe um boato de que as Kabuki Warriors não vão estar na luta pelo título de duplas, tá? A luta pelo título de duplas seria Irresistible Forces, Charlexa, Irresistible Forces, Charlexa. Teríamos também a Bayley Lyra Valkyria. E tinha gente falando de Kabuki Warriors como quarta força aqui, mas tinha gente tirando. Tá? E aí a grande questão aqui que fica seria a seguinte: o que aconteceria com as Kabuki Warriors? Né? Se realmente não rolar as Kabuki Warriors nessa luta, a gente teria uma situação em que a gente provavelmente teria Io e Asuka pela guarda da Kairi Sane. Tá? Quando eu falo pela guarda da Kairi Sane, é uma brincadeira. O que eu quero dizer é que a Io e a Asuka se enfrentariam e a Kairi Sane ela ficaria no meio sem saber quem ajudar na luta. Se ela ajudaria a Asuka ou se ela ajudaria a Io.
E aí é que é a grande questão. Eu acho que na WrestleMania 42, finalmente a Kairi Sane se volta contra a Asuka. Pode acontecer antes? Pode. Mas eu acho que essa é uma grande possibilidade da Kairi Sane, no final das contas, ficar entre as duas, ficar dividida, e aí ela partir para finalmente se voltar contra a Asuka, ou se aliando a Yoshika e fazendo uma nova dupla, ou finalmente seguindo o caminho dela. Mas é importante porque existem várias possibilidades ou formas disso acontecer. Tá, tem gente falando que essa traição poderia acontecer antes e aí fazer uma triple threat. Eu não consigo ver uma triple threat sem um título envolvido, entendeu? Assim, botar uma triple threat com a Kairi batendo na Io e batendo na Asuka, ou faria uma triple threat pra Kairi meio que ajudar a Asuka a destruir a Io e aí no meio da luta ela se voltar contra a Asuka. Eu acho que a construção ficou meio truncada para uma triple threat agora. Mas o Felipe Manarte ele trouxe uma outra possibilidade. Ele disse o seguinte: tô há um tempinho pensando que a Kairi pode ser guest referee na luta da Io contra a Asuka na WrestleMania e se voltar contra a Asuka lá. Essa é uma possibilidade também. Porque aí a WWE dá para a Kairi Sane uma possibilidade interessante, já que a Asuka poderia entender que essa seria a melhor forma da Kairi Sane ajudá-la na luta contra a Io Shirai. E aí a Kairi meio que poderia ser imparcial, e aí no final da luta, quando a Io ganhasse da Asuka, a Asuka se voltar de novo contra a Kairi, e aí a Kairi finalmente dá uma sova na Asuka. Então, essa é uma boa possibilidade. Se o pessoal do Criativo assistir o nosso canal, eu acho que eles poderiam comprar essa ideia, tá, Felipe? Porque eu gostei dela. Se não for isso aqui, vai ser Io e Kairi com. Io e Asuka com a Kairi ali do lado de fora do ringue, ciscando para ver se ajuda a Asuka ou se ajuda a Io, e aí no final das contas, de repente causar a derrota da Asuka sem querer, e aí depois finalmente se voltando contra ela. Vamos aguardar, mas Absolute Dorama na WrestleMania era tudo que a gente precisava. Agora o Matheus Marafon vai trazer um comentário sobre o General Manager, essa situação do General Manager e esses seguranças que não seguram ninguém. Né? Ele diz o seguinte: tem que parar com esse negócio do Adam Pearce e do Nick Aldis e seguranças invadirem segmento de ataques. Os ataques fazem parte das fields. Isso é muito chato. Além de que, no fim, os seguranças não conseguirem separar e os General Managers parecerem tontos, especialmente o Adam Pearce. É ruim para o segmento, é ruim para a field e é ruim para a moral do General Manager. Bom, então, assim, fica meio complicado a gente permitir que um lutador chegue e faça um concerto na cara do outro e praticamente quebrar a cabeça dele. Eu acho que a ideia dos seguranças é justamente para evitar coisas mais sérias. Mas a gente percebe que até o segurança atrás às vezes demora um pouquinho. Foi o que aconteceu lá na situação do Randy Orton e do Matt Cardona. Meio que eles, assim, dão uma liberdade para os caras se atacarem, mas se os caras exagerarem, aí os seguranças vêm para evitar qualquer coisa. O grande problema é quando os seguranças não seguram nada, né? Porque, e foi assim, ficou muito na cara nesse último show, os seguranças abrindo espaço para que o Randy Orton viesse e pisasse na cadeira do Matt Cardona, isso no SmackDown. E no Raw, cara, acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa com os policiais tentando segurar o Seth Rollins e não conseguindo segurar o Seth Rollins quando ele ataca o Paul Heyman. Então, assim, eu acho que esse é que é o grande problema. Se for para botar os seguranças para segurar os caras, pelo menos deixa segurar. Ou então faz com que o cara estraçalhe os seguranças. Né? Tipo o que o Brock Lesnar fez com os mascarados na semana passada. Agora, botar o segurança para aparecer e depois você vê o mar vermelho se abrindo pro cara sair, aí não dá, fica muito puxado. Eu não me incomodo com os seguranças entrando, mas se ficar desse jeito, sempre aí fica realmente meio ridículo. Até mesmo na época do Stone Cold, quando ele ia preso e depois voltava, né? Teve até gente que brincou que a WWE inventou a audiência de custódia, né? Que é aqui no Brasil, a audiência de custódia, o cara é preso, é levado pro juiz, e aí o juiz lá da audiência de custódia pode liberar o cara para responder em liberdade. Então era meio que como se fosse isso, né? O Stone Cold era preso no começo do show, era levado embora, quando chegava no final do show já tinha passado pela audiência de custódia, era liberado para responder em liberdade, o cara voltava pro show e atacava de novo. Então assim, eu acho interessante essa abordagem, achei interessante o comentário. Vale a pena a gente considerar isso, mas assim, eu entendo a sua frustração, eu entendo. Agora o Atlas vai falar sobre o Dominic Mysterio, né? Ele vai falar o seguinte: acho que está na hora da WWE deixar o Dominic ter a mesma confiança que ele tem na AAA no Raw.
Sei que existe diferença gritante entre ser um midcard no Raw e um main eventer na AAA, mas eu estou achando isso dele fugir todas as vezes extremamente cansativo. Na AAA ele foi sozinho encarando o Vikingo e o Omar, mas chega no Raw e ele sempre precisando de ajuda. Bom, a grande diferença é que lá na AAA ele é face e na WWE ele é heel. E a gente sabe que na WWE os heels sempre precisam de ajuda. Tá? Até o Roman Reigns criou uma Bloodline para ajudar ele. Então eu acho que esse é que é o ponto, né? Assim, eu entendo você achar cansativo, eu gostaria de ver o Dominic um pouco mais dominante, sim, mas a verdade é que ele está muito confortável nesse papel do vilão covarde, que sempre fica buscando ajuda para avançar, tá? Então, vamos aguardar, mas assim, eu acho que o Dominic vai ter uma construção de longo prazo aí, né? Eu não acho que ele vai ser campeão mundial esse ano. A gente apostava, muita gente apostava que o Dominic seria vencedor do Money in the Bank. Eu já tô achando que não. Eu já tô vendo outros lutadores com essa possibilidade de serem Money in the Bank. Então a gente vai ter que ver o que a WWE vai fazer com ele. Eu acho que vai ser um ano interessante pro Dominic. Um ano que ele pode ser finalmente elevado mais para perto do main event. Aí sim ele vai precisar ter um pouco mais de força nesses combates dele, ou pode acontecer de ele ser jogado pro mid lower card e aí, meu amigo, e ele acabar sofrendo agora em 2026. Vamos aguardar. Agora o filho da AJ Lee, olha só, o filho da AJ Lee teve um comentário em que ele não achou que a AJ Lee foi a melhor, tá? Isso aqui é um testamento. Teve muita gente dividida sobre quem foi melhor na batalha de promos entre a Becky e a AJ Lee. Muita gente elogiando a Becky, muita gente falando que a Becky foi muito genérica e tudo mais. Então, de todos os comentários, eu resolvi pegar o do filho da AJ Lee, porque eu acho que ele tem a melhor condição de ter uma análise crítica quando ele entende que a AJ Lee não saiu por cima. E é exatamente isso que ele falou. A AJ e a Beck mostrando porque são as melhores no mic de sua geração, mas dessa vez a Beck saiu por cima, disparado. Essa luta tem que ter uma estipulação, acredito que é uma luta com o resultado mais imprevisível da WrestleMania até agora. Espero que a AJ lute nas próximas semanas para ir tirando a ferrugem do ringue e ir com tudo para WrestleMania. Bom, eu não sei se a AJ Lee vai lutar até a WrestleMania, tá? Tenho minhas dúvidas, porque a WWE gosta de preservar a AJ Lee, mas que nessa semana a Becky saiu por cima da AJ, saiu. Tem gente que não achou, tem gente que achou que a promo foi repetitiva, mas eu discordo. Eu acho que a Becky Lynch jantou a AJ Lee na promo dessa semana, tá? A AJ teve uma boa participação enquanto a Becky não veio pro ringue, quando a Becky, ou melhor, a Becky veio primeiro, né? A Becky veio primeiro, mandou bem no microfone, a AJ veio, a Becky Lynch saiu, mas ainda assim a Becky fez questão de mostrar que a AJ Lee pode ter sido boa lá na época dela das divas, mas a Becky foi uma das responsáveis por destruir essa geração, tá? Então, eu acho que no microfone a Becky foi melhor. No ringue, aí é outro papo. Eu concordo com você que seria legal a AJ Lee ter mais lutas até a WrestleMania. Semana que vem vai ter show no Madison Square Garden. Não duvide que a AJ Lee lute, porque é Madison Square Garden, é show grande. Então a WWE pode, para poder alavancar a audiência lá no Madison Square Garden, botar a AJ Lee para lutar. Vamos ver, mas eu acho que essa feud tá esquentando. É uma luta confirmada, Becky Lynch e AJ Lee pelo Campeonato Intercontinental. E se tivesse uma estipulação, eu também acharia legal. A gente já viu a luta 1x1 delas, e a AJ ganhou. Então, na revanche, a Becky poderia chegar e dizer: beleza, eu quero essa luta de novo, mas eu quero ela com uma estipulação. E aí, eu concordo que seria melhor. Agora, o Wrestling Moderno vai chegar e vai fazer o comentário engraçadinho da semana. Ele que está se tornando especialista nisso, tá? E ele vai chegar e vai fazer o seguinte comentário: enquanto dois velhos cansados e ausentes nos enrolavam no main event, o verdadeiro evento principal acontecia nos bastidores. Danhausen versus Speed em uma corrida, valendo a maldição e a senha da conta. E o resultado foi sensacional. Sim, teve um short postado nos bastidores. Teve uma interação entre o Danhausen e o iShowSpeed, que o iShowSpeed foi zicado pelo Danhausen, quando o Danhausen pediu a senha das mídias sociais do iShowSpeed. O iShowSpeed disse não. E aí depois eles foram fazer uma corrida nos bastidores. Isso foi um short que foi postado pela WWE.
aonde se o Danhausen perdesse a corrida, ele tiraria a maldição do iShowSpeed. Se o iShowSpeed perdesse, ele teria que ceder as senhas das contas sociais. O iShowSpeed é muito bom corredor, ele é quase que um atleta. Ele saiu na disparada, o Danhausen veio correndo atrás. Quando a câmera mudou e o iShowSpeed estava chegando na linha de chegada, o Danhausen já estava lá. O iShowSpeed ficou boladão. E aí, supostamente, ele teve que ceder as senhas das mídias sociais para o Danhausen. Eu acharia muito legal se o iShowSpeed passasse a começar a postar como se fosse o Danhausen, entendeu? Então, tipo assim, botasse lá a imagenzinha do Danhausen e a conta dele se tornasse iShowSpeedhausen, alguma coisa assim. E aí começassem a fazer postagens do tipo, ó, mandem superchat para que eu possa comprar meu dirigível, não sei o que, ele tem uma treta histórica de que ele quer um dirigível. Eu acho que seria sensacional, seria uma forma de ter uma troca aí de engajamento do iShowSpeed com a WWE. Eu acho que seria muito legal, mas com certeza a cena, procurem lá no site da WWE, esse short foi muito, muito, muito engraçado. Danhausen, um mito, tá? Já tá mudando a cabeça de todo mundo tá curtindo o cara, sabe que ele é assim, a comédia em pessoa, beleza? Bom, é isso que eu tenho para comentar sobre o Monday Night Raw desta semana. Teve muito mais coisa, mas assim, eu acho que o pessoal estava querendo muito que a gente comentasse sobre Jey Uso, Jimmy Uso, Roman Reigns, CM Punk, Bloodline, Division. Então a gente acabou ficando um pouquinho mais nesses cenários, tá? Mas teve muita coisa legal no show e eu quero convidar você para estar conosco na sexta-feira na live do Friday Night SmackDown. Mas eu também quero fazer um convite especial. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Para vocês terem uma ideia, o nosso canal tem uma audiência mensal de 30 mil pessoas. Significa que 30 mil pessoas abrem os nossos vídeos em algum momento durante o mês. Só que desses 30 mil, apenas 11.650 são inscritos no canal. Então eu quero convidar você, cada um desses 18.350 que ainda não tomaram essa decisão, a clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. É de graça, você vai estar apoiando a gente e você vai ter acesso a um conteúdo de qualidade do mundo da luta livre. Eu quero muito contar com a sua presença aqui na nossa comunidade para que a gente possa continuar a crescer, beleza? Então, muito obrigado a todos. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização ainda é um dos fatores decisivos para o algoritmo do YouTube divulgar o nosso conteúdo. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.